Bom, pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da aula sobre mensagem, na qual eu vou fazer análise de 7 poemas que estão dentro dessa obra poética. Bom, vamos dar início a essa segunda parte. Eu queria começar a nossa discussão, tá? Após essa pausa, falando sobre a divisão do livro Mensagem em 3 partes. Brasão, que tem 19 poemas e está subdividido em Os Campos, Os Castelos, As Quinas, a Coroa e o Timbre, que fazem referência ao brasão das armas de Portugal. Mar Português tem 12 poemas, nenhuma subdivisão, e o Encoberto, né, que é a última parte, tem 13 poemas que estão subdivididos em os símbolos, os avisos e os tempos. Portanto, começando com Brasão, aqui eu deixei a relação dos poemas que compõem essa primeira parte de mensagem, sendo que em negrito estão aqueles textos poéticos que eu julgo mais importantes para vocês, do ponto de vista do vestibular, e a seta indica aqueles que a gente vai ler e analisar nessa aula. Começando com o primeiro poema da subseção Os Campos, que é denominado Dos Castelos, a Europa jaz, posta nos cotovelos, de oriente a ocidente jaz, fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. Então, a Europa jaz, ela tá posta nos cotovelos, ela tá fazendo assim, como eu tô fazendo na minha câmera, tá? Ela está fitando, ou seja, observando de forma fixa. E por que olha os gregos lembrando? Aqui a gente tem uma alusão à Grécia Antiga, tá? Que foi o verdadeiro berço do Ocidente, tá? Então remete ao passado da Europa. Que nesse poema, a Europa, ela está sendo personificada. Aqui a gente tem a figura de linguagem conhecida como prosopopeia, porque a Europa, ela está se colocando no lugar de uma mulher. É como se a Europa fosse uma mulher. E ela está posta nos cotovelos. Bom, o cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado. Este diz Inglaterra, onde afastado a mão sustenta, em que se apoia o rosto. Então, os cotovelos da mulher Europa são a Itália e a Inglaterra. Fita, né, olha, observa, com olhar esfíngico e fatal. O Ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. E não poderia ser diferente, né, gente? Olha aqui o nacionalismo do escritor Fernando Pessoa. Então, o rosto da Europa, que é uma mulher, é Portugal, tá? É Portugal que está olhando para frente, para o futuro. Inclusive, se a gente observar o mapa de Portugal aqui, ele lembra realmente um rosto, tá bom? Então, só para que vocês lembrem, né, da interpretação desse poema, que é basicamente essa, né? Portugal seria o rosto da Europa e os cotovelos são a Inglaterra e a Itália, de acordo com o poema do slide anterior. Esse é o primeiro poema de Os Castelos, ele se chama Ulisses. Vamos lembrar que Ulisses é aquele navegador que supostamente teria descoberto Lisboa. Então vamos lá. O mito é o nada que é tudo. Gente, esse verso aqui talvez seja o mais importante do poema. É com ele que a gente vai entender o poema como um todo. Por que o mito é o nada? Porque ele é uma historinha considerada por muitos como mentirosa, como fictícia. É por isso que o mito é nada. Mas ele é tudo, porque ele explica a fundação de um povo, né? Ele está muito enraizado na cultura popular. É por isso que ele é tudo, tá? Ele explica um povo. Ele é responsável pela fundação de uma pátria, de uma nação, tá certo? O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi por não ser existindo. Sem existir nos bastou. Por não ter vindo foi vindo e nos criou. Essa estrofe aqui está fazendo referência a Ulisses. Ele que aportou aqui em Lisboa, mesmo sem ter existido, porque a existência de Ulisses
ela não necessariamente pode ser comprovada, ele é um mito, tá? Ele pode nunca ter existido, no entanto, sem existir, ele nos bastou, tá? Ele criou a nação portuguesa. Assim a lenda se escorre, a entrar na realidade, e a fecundá-la decorre, tá? Então a lenda, ela penetra na realidade, ela fecunda a realidade. Embaixo, a vida, metade de nada, morre, tá? A vida, ela é passageira, ela não é permanente, ela não é eterna como o mito, tá? E, portanto, ela vai morrer e o mito, ele vai continuar. Tanto que até hoje, o mito de Ulisses, ele se mantém vivo, tá certo? Esse também é um poema super importante da primeira parte, que é Brasão. Aqui a gente tem o quinto poema de Asquinas, que ele foi feito para o rei Dom Sebastião, aquele rei que em 1578 ele desaparece em Marrocos, na Batalha de Alcácer Quibir, que foi travada contra os mouros. Louco sim, louco porque quis grandeza, qual a sorte a não dá. Então, louco aqui, gente, é no sentido de ousado. Dom Sebastião foi muito ousado quando ele foi para Marrocos para lutar contra os mouros. Não coube em mim a certeza, por isso onde o areal está, o areal do Marrocos, né? Areal entendam como conjunto de areia, tá? Ficou meu ser que houve, não que há. Então morre Dom Sebastião, o corpo do Dom Sebastião, mas renasce como mito. Ele renasce como mito para ficar na eternidade, né? Minha loucura, outros que me atomem com que nela ia. Sem a loucura que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Então, sem a loucura, sem a ousadia, o homem não passa de um cadáver adiado que procria. Então, o que dá o caráter elevado, o caráter quase divino para o ser humano, realmente é a ousadia, é a coragem, tá? Então, poema super bonito e que está na primeira parte do livro Mensagem. Agora a gente vai entrar para a segunda parte, que é Mar Português, sem subdivisões. Aqui são os poemas mais importantes e a seta, aqueles que a gente vai ler. Começando pelo Infante, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Então esse verso ele aponta justamente para aquela concepção de história que a gente conversou, de acordo com a qual Deus envia os heróis, né? E são esses que fazem a história. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse, tá? Com a expansão marítima, o mar passa a unir povos que antes nunca tinham tido contato. Esse é o sentido desse verso aqui. Sagrou-te e foste desvendando a espuma do mar, né? E a orla branca foi de ilha em continente, clareou, correndo até o fim do mundo. E viu-se a terra inteira, de repente, surgir redonda do azul profundo. Redonda porque a terra não é plana, né? Como muitos acham por aí. Inclusive, esse conhecimento de que a terra é redonda surge com as grandes navegações. Quem te sagrou, criou-te português. Então, aqui a gente tem quase que uma superioridade do povo português contida aqui nesse poema, né? Foram eles que deram cabo das grandes navegações. Do mar e nós, em ti nos deu sinal. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Falta cumprir-se Portugal porque Portugal está imerso numa crise, então então falta ainda, né, a ascensão do Quinto Império, tá? Falta lançar Portugal a um futuro de glória, de prosperidade, ok? Bom, só de ler esse poema, a gente já colocaria esse texto no mar português, uma vez que ele trata das grandes navegações. Perfeito, gente? Esse também é super interessante. Por favor, deem uma pausa nesse momento do vídeo e tentem interpretar esse poema. Bom, então, tendo feito essa leitura, eu acho assim muito difícil de interpretar o padrão sem entender que o padrão é esse marco, né, de pedra
que os portugueses colocavam nos territórios conquistados. Então, os portugueses iam lá, né, em terras que eles acabavam descobrindo, entre muitas aspas, e colocavam esse padrão de pedra aqui, tá bom? Esse marco, ok? E ele é composto por uma cruz ao alto e por quinas, certo? Então vamos retomar a leitura e a interpretação desse poema. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei esse padrão, tá? Esse marco de pedra que indica a conquista portuguesa, ao pé do Areal Moreno e para diante naveguei, tá? Então a gente tem menção ao navegador, portanto esse poema ele só poderia fazer parte de mar português. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra usada é minha parte feita, o por fazer é só com Deus. De novo, aquela concepção de história, de acordo com a qual Deus envia os heróis e são esses que produzem a história, tá? Então é como se as grandes navegações fossem uma obra de Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas, as quinas do padrão, que eu mostrei naquele slide. Que aqui vês que o mar com fim, ou seja, o mar Mediterrâneo, é grego ou romano. Quer dizer, o mar Mediterrâneo, ele havia sido navegado por gregos e romanos, mas o mar sem fim, que é aquele que realmente interessa e que corresponde aos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, esse é português, tá? E a cruz ao alto, a cruz do padrão, né? Diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar, só encontrará de Deus na eterna calma, o porto sempre por achar. Esse último verso bem místico, né, gente? Tudo bem? Então, esse é um poema que está contido na segunda parte, Mar Português, porque fala sobre as grandes navegações, sobre a expansão marítima portuguesa. Mar Português talvez seja o poema mais conhecido, tanto do livro quanto do próprio autor. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar. Aqui a gente tem um lado crítico, o lado negativo das grandes navegações. Várias pessoas nunca retornaram à sua pátria, né? Mas será que isso valeu a pena? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, tá? Quem quer passar além do bojador, que na época das grandes navegações era o limite do território africano conhecido, tá? Então, quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele, ou seja, no mar, é que ele espelhou o céu. Então, muito bonito essa imagem, né, que a pessoa cria. Portanto, né, se o céu está espelhado no mar, quem conquista o mar acaba conquistando também o céu. Então é daí que a gente entende que as grandes navegações elas têm um caráter de missão divina. É como se Deus tivesse enviado os portugueses para a expansão marítima, tá certo? Então, de novo, a gente cai naquela concepção de história mencionada. Em termos de figura de linguagem, eu chamo atenção para a apóstrofe. A apóstrofe ela se encontra no início do primeiro verso, e é justamente esse vocativo, esse chamamento grandioso. Por que grandioso? Porque o eu lírico está se dirigindo ao mar, tá? Não é um chamamento como João, vem aqui, Maria, vem aqui. Esses exemplos que eu acabei de dar não passam de vocativos, mas para ser apóstrofe precisa ser grandioso, precisa se dirigir, por exemplo, ao mar. Bom, última sessão, aqui a gente tem o encoberto. O encoberto, gente, é outro nome pelo qual Dom Sebastião ele era chamado. Essa terceira parte ela está subdividida em os símbolos, os avisos e os tempos. Então aqui a gente tem Dom Sebastião, vocês já conhecem a figura desse rei, né, que desapareceu em Marrocos. O Quinto Império, vocês também já conhecem esse mito. O desejado faz referência ao próprio Dom Sebastião.
que também é conhecido, como eu já disse, como o Encoberto. As Ilhas Afortunadas são as ilhas em que supostamente estaria escondido Dom Sebastião, esperando para voltar. Tá? O Encoberto já expliquei para vocês. A subseção Os Avisos, ela trata dos profetas que haviam anunciado o retorno de Dom Sebastião e a chegada do Quinto Império. Então, o primeiro desses profetas é o Bandarra, o segundo é o Antônio Vieira, e o terceiro, ele seria o próprio Fernando Pessoa. Esse poema aqui, que não tem título, ele tem como eu lírico o próprio Fernando Pessoa, que supostamente teria sido também um profeta, né? Que anunciaria o retorno do encoberto. E os tempos, a gente começa com a noite, depois vem a tormenta, a calma, antemanhã, nevoeiro. E qual que seria a sequência, né, gente, desses poemas, desse conjuntinho aqui? Seria amanhã. E amanhã representa o Quinto Império, tá? Portanto, a noite seria o momento em que Portugal se encontra na crise, tá certo? Então, é mais um panorama geral dessa terceira sessão. A gente vai ler só o último poema que encerra o Mensagem. Ele se chama Nevoeiro, ele está na última subseção. Então, nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra, define com perfil e ser este fulgor baço da terra. Fulgor é brilho e baço é sem brilho, tá? Então, é como se fosse um brilho sem brilho. Que é Portugal entristecer, brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. Bom, Portugal está sem brilho, porque na época da escrita desse poema, século XX, esse é um país em crise, esse é um país em ruínas. Ele não tem mais a glória das grandes navegações. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem. Nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. Portugal é nevoeiro porque está imerso na crise, tá? É a hora. Então, aqui é como se o eu lírico tivesse convocando o povo português para dar início ao Quinto Império, tá certo? Para dar início ao novo momento de glória para Portugal. Valete frates significa saudações, irmãos, tá bom? E é com isso que ele encerra o livro Mensagem. Aqui eu deixo um material complementar para quem quiser aprofundar o estudo na obra do Pessoa. E aqui eu deixo os meus contatos para possíveis dúvidas. Tá bom, gente? Então, um ótimo estudo a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.